Alunos, aqui quem fala é o professor Júnior Souza. Vamos para mais uma aula aí de propriedades das raízes, né? Hoje eu vou apresentar duas propriedades para vocês, tá bom? Vamos lá, é bem facinho de entender, bem prático, tá? Não tem dificuldade. Eu vou mostrar a segunda propriedade, dar alguns exemplos, depois mostro a terceira propriedade e dou alguns exemplos, tá bom? Continue comigo aí. E aí, não se esqueçam, se gostar da aula, se inscrevam no canal, dê um joinha, que isso facilita muito o nosso trabalho, tá bom? Isso ajuda demais, tá bom? Fazendo com muito amor e carinho aí para vocês. Então eu vou trazer para a tela aqui as propriedades. Vamos lá, já estamos com a segunda propriedade aqui na tela, tá? Para mim não ficar muito repetitivo, para vocês poderem entender melhor, assistam a nossa primeira e nossa segunda aula para vocês poderem conhecer o nome de cada elemento da raiz, tá bom? O radical, radicando, o que é o índice, tá? Na nossa primeira aula eu falei sobre isso, tá? Pra gente não ficar repetindo aqui nessa aula. Então eu vou falar aqui para vocês que a segunda propriedade dos radicais, ela consiste no seguinte: produto de duas raízes de mesmo índice, tá? Então é possível fazer o produto de duas raízes de mesmo índice. Quando falamos em produto, pessoal, nós estamos falando de multiplicação, tá? E esse mesmo índice aí, quem já me acompanhou nas outras aulas sabe o que é o índice da raiz, tá? Mas se você não lembra, assista as outras aulas, mas eu também vou dar uma pequena explicação aqui também. Vou jogar na tela alguns exemplos aí para vocês poderem entender, tá? Então, produto de duas raízes de mesmo índice é a nossa segunda propriedade. Vamos para a tela para mim poder explicar para vocês. Então, aqui, pessoal, na nossa tela, nós temos aqui a raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 3, tá? Então, o que nós podemos observar aqui, pessoal, é que essas duas raízes quadradas aqui, elas têm o mesmo índice, tá? Aqui, onde eu vou fazer, ó, é o número 2 e aqui também é o número 2, tá certo? Ou seja, elas têm o mesmo índice, tá? Então, a raiz quadrada de 2 tem o mesmo índice que a raiz quadrada de 3, tá? Então, quando eu me deparar com uma situação dessa, eu posso fazer o seguinte, lembrando que quando é raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2 no índice, o 2 fica implícito, tá? Quando eu me encontrar com uma situação dessa em um cálculo, eu posso simplificar essas duas raízes dessa forma aqui, ó. Como elas têm o mesmo índice, é necessário entender isso, elas têm o mesmo índice, tá? Não pode ser feito isso com raízes com índices diferentes, tá? Apenas com índices iguais. Então, como as duas têm o número 2 ali, eu posso fazer uma raiz apenas, uma raiz quadrada, contendo a multiplicação de ambos os números, de ambos os radicandos, certo? Então, eu tenho aí 2 vezes 3, que consecutivamente posso fazer a raiz quadrada de 6. E aqui nós encerramos essa primeira conta, essa primeira operação, tá bom? Vamos para outro exemplo. Temos esse exemplo agora com uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 4. Então, pela segunda propriedade, eu posso juntar tudo em apenas um radical, tá certo? Então, fica a raiz cúbica de 5 vezes 4. Consecutivamente, fica a raiz cúbica de 20, tá? Então, pessoal, só para vocês poderem entender, eu posso fazer dessa forma, como também posso, muitas vezes, pegar num cálculo direto a raiz cúbica de 20. E para facilitar o cálculo, eu posso fazer da forma inversa. Posso decompor em vez de fazer a multiplicação, como vocês viram aí, tá? Então, quando você encontrar, por exemplo, a raiz cúbica de 20, poxa, mas que número difícil de calcular esse? Então, você pode decompor também, a fim de que a gente possa ter raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 4, tá bom? Vamos para a nossa terceira propriedade de hoje. Então, nossa terceira propriedade de hoje, terceira propriedade dos radicais, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, quer dizer,
seria o quociente de duas raízes de mesmo índice. Então, quando nós falamos de quociente, nós estamos falando de quê? De divisão, tá? É o oposto do que a gente viu anteriormente. A gente viu multiplicação, produto é multiplicação, quociente é divisão, tá? Vou mostrar para vocês como é que funciona essa terceira propriedade. Então vamos lá, pessoal. Divisão de raízes de mesmo índice, tá? Então aqui você tem a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 2. Tá? Como é que eu posso simplificar isso aqui? Vocês podem ver que é o mesmo índice, tá? Como eu volto a dizer para vocês, isso só dá certo se for o mesmo índice, tá? Então, raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 2, nós podemos reescrever da seguinte forma. Posso reescrever dessa forma aqui, tá? Posso colocar um radical maior e colocar essa fração, colocar o radicando, né, que é essa fração, 5 sobre 2 dentro do mesmo radical. Tá certo? Esse é um dos exemplos. Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos mais um exemplo, que é a raiz quinta de 2 dividido pela raiz quinta de 7. Tá? Então, como é que a gente pode simplificar aqui essa operação? Da seguinte forma. Prontinho, aqui nós temos a solução. Ficou a raiz quinta, né, um radical maior, e os dois radicandos que antes estavam separados agora estão juntos, né? Então, sobre uma fração, então 2 sétimos, né? Então a raiz quinta de 2 sétimos, tá? Então, pessoal, essas são as duas propriedades que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiver, pode colocar aí nos comentários, tá? Vamos começar a interagir, tá? O canal é novo e tudo, mas a gente espera que vocês estejam gostando do material, estejam gostando das explicações, tá? A gente está fazendo com muito carinho mesmo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários aí, que a sua dúvida pode virar um vídeo, tá bom? Se gostou, dê o joinha, dê o like, se inscreva no canal, isso fortalece demais o nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos.